esse é o intuito, a gente bater um papo de fato, mas tentar pegar visões diferentes, né? Então, aqui a gente vê que a gente tem o operador, a universidade, o fornecedor, digamos assim, né? Se a gente pensar Tembice, quem precisa, né? Quem contrata, o contratante, o Guilherme, e quem pode pensar em avaliar projetos e investir ali do lado do Diogo. E vou começar com você, Diogo, que eu acho que é uma visão maior lá em cima, né? Você percebe que esses investimentos mais sustentáveis, a gente vai chegar na solução ali das senhoritas, que tem a sustentabilidade bem no tripé, né? Sustentabilidade social e econômico, estão ficando mais comuns de fato? Ou isso é uma percepção que a gente vê só mais mídia, mas que na prática não está mais comum, assim, esse tipo de investimento pensando na sustentabilidade de uma forma mais ampla? Ou projetos, né? Não só investimento, mas projetos. Bem-vindo e obrigado. Sim, obrigado, Paulo. Bom, acho que, sem dúvida, acho que tem sido uma tendência, né, tanto de escutar nos comitês de investimento quanto nos boards de grandes empresas, né? Só para dar um contexto, o IFC investe no Brasil, ele é parte do Grupo Banco Mundial, e enquanto o Banco Mundial faz investimentos mais ligados ao setor público, a IFC trabalha com investimentos privados, né? Então, a gente, no começo, investia muito no setor de energia, né, estradas, né? Mas hoje a gente também tem investido no setor real e, mais recentemente, nos últimos 5 anos, no setor de tecnologia e de venture capital, né? Na indústria de venture capital, principalmente ali na parte do estágio de crescimento das empresas em que elas já estão escalando, que elas já estão ganhando escala. E sem dúvida, assim, a gente normalmente desenvolve uma estratégia para o Brasil que é baseada nos desafios de desenvolvimento do país, né? Como o Brasil é um país 90% urbano, 95% urbano, né? Muitos desses desafios passam por encontrar empresas, encontrar projetos de investimento que se proponham a resolver problemas da vida urbana no Brasil. Então, a gente pode pensar em habitação a preços acessíveis, mobilidade, mobilidade elétrica agora, né, está sendo um grande tópico de desenvolvimento de negócios nos próximos anos. E, sem dúvida, acho que o primeiro ponto que a gente avalia, né, quando vem uma ideia, quando a gente recebe um empreendedor nessa área de venture capital, olha, vamos entender o estágio, né, mas também, assim, qual que é a proposta, né, que e o impacto de desenvolvimento que esse negócio tem, né? No caso da Tembice, quando a gente fez o investimento há uns 2 anos, embora fosse ainda, né, tinha ainda essa perspectiva de escalar, né, a operação, era muito claro já a questão dos deslocamentos da periferia para o centro, né, e do aumento da conectividade entre de pontos diferentes da cidade, né? E até tendo agora, né, com o Covid, alguns efeitos inesperados, né? Então, a diminuição do fluxo das pessoas, né, indo de casa para o escritório, de escritório para casa, diminuiu, mas também isso aumentou na outra ponta o fluxo de entregas, né? Então, acho que essas soluções tecnológicas, elas acabam tendo outras aplicações conforme vai mudando o contexto. Acho que isso é bem interessante. Mas a gente, então, quando avalia o projeto, logo no começo, avalia essa questão, né, do impacto antecipado, né? Então faz uma análise antecipada do impacto, potencial de impacto do desenvolvimento, e ao longo do termo do projeto, no caso esse é um investimento de participação acionária, né? Mas outros podem ser financiamentos de 7, 9 anos, a gente avalia enquanto aquele investimento está no portfólio, né? Com base em métricas que são previamente definidas, né? Por exemplo, geração de empregos, número de clientes, quantidade de investimentos que são feitos, por exemplo, em áreas que a gente chama de fronteira, né? Que são áreas que a renda per capita é menor do que a média do país, né? Então, isso aplica a algumas regiões do norte, nordeste, né? Em alguns municípios específicos. Então, a gente sempre avalia essas questões. E também, assim, a gente normalmente pensa que
essas soluções tecnológicas acabam tendo impacto também, por exemplo, na área de gênero, né, de promover a igualdade de gênero, de promover a igualdade centro-periferia, né, distribuição de renda. São todos efeitos que, quando você imagina essas soluções, você não é a primeira coisa que você pensa, né, mas a gente sabe que acabam tendo efeitos muito interessantes. Então, por exemplo, já a gente investiu em alguns fundos de venture capital, e antes essa preocupação com o impacto, né, ela não era tão forte. Eu tenho visto que nos comitês, nos comitês de investimento, né, que são por onde o crivo, né, por onde essas ideias passam, tem sido uma pergunta cada vez mais comum, né, como é que há intencionalidade nesse impacto ou é um impacto que está sendo verificado, né? São questões que têm aparecido nos comitês, então tem sido dado tanta importância quanto as perguntas de risco, de crédito, risco financeiro, por exemplo. E aí, eu vou voltar nesse ponto que você falou especificamente da pandemia, com a Tembice, até porque me colhe aproveitar, mas antes disso, nessa avaliação aí, pensando bem matematicamente mesmo, né, tem um lado que você tem talvez critérios quantitativos e qualitativos, né? Então se ela tem ou não tem inclusão e algo do tipo. Mas vocês também conseguem quantificar, por exemplo, se a solução emite menos CO2 do que a média, então eu vou lá e valorizo a economia, né, monetizo a economia de CO2, ou se ela permite uma maior inclusão social, eu vou lá, isso é quantificado ou ele simplesmente é uma avaliação qualitativa que põe um peso na decisão total? Desculpa. Hoje a gente tem algumas dessas métricas, então para emissões, por exemplo, né, tem um time dedicado a isso que é designado no projeto e ele vai quantificar, né, as emissões. A gente tem uma meta de investimentos que tenha redução de emissões, né, dentro do programa. Então, hoje é 30%, né, então a gente investe cerca de 2 bilhões de dólares todo ano no Brasil e pelo menos 600 milhões de dólares tem que ser relacionados a clima, né? E aí, por exemplo, se é uma planta, né, uma fábrica e tudo, vai uma equipe dedicada a isso quantificar. Na parte de impacto social ambiental, a gente tem uma métrica, um scoring, que chama AIM, né, que ele vai quantificar a probabilidade, quer dizer, ele vai ter especialistas que vão designar, vão dar um score, vão designar um score para aquele projeto, né, que vai de 0 a 100. Né? Então, ele vai avaliar, por exemplo, a contribuição para a competitividade daquele mercado, o aumento da resiliência da cadeia de valor, alguns elementos que vão ser quantificados num relatório, mas que vão virar um score, né? E aí vira nota mesmo, né? E aí, de fato, muda, ou, enfim, impacta a decisão. Né? E aí, esse peso, né? A gente tem uma abordagem de portfólio, então a gente fala assim, bom, às vezes, para fazer um projeto com uma nota de impacto um pouco menor, mas ele, como tem volume maior, a gente vai depois ter que temperar esse portfólio com projetos de impacto maior para conseguir atingir as metas de impacto que a gente tem, né? Então, essa é uma métrica que o IFC usa, outros fundos estão usando outras, né? Mas eu acho que esse estabelecimento de metas, né? E isso está atrelado já no business development, né, no desenvolvimento de novos negócios. Hoje, os nossos oficiais de investimento já buscam projetos que tenham um caráter de clima, né? E não vai tentar achar depois, me mostra qual que é o número que você tem, né? Ele já vai direto naquele projeto que tem esse potencial. E nesses projetos de venture capital, tanto na parte de mobilidade como conectividade, na parte de agritech e tudo, né, mais ligado no campo, também a gente olha quase todos os setores nessa área de tecnologia. E aí, Nicole, ele trouxe um ponto aqui que eu já tinha pensado um pouco, que é isso, né, da Tembice. Eu sou usuário como cidadão, mas não como operador. E o que a gente viu, né, não só na pandemia, mas antes já tinha começado o uso intenso por entregadores de bicicleta da Tembice, né? Então é bastante intenso, para mim acho super interessante, inclusive tem projeto, depois falar também sobre isso, projeto super interessante que eu vi. Mas duas perguntas nesse sentido. Bom, primeiro, se isso foi considerado o upside do negócio, se já tinha isso mapeado, né? Se
esse risco positivo de cair dos gostos dos entregadores, aí de fato você ter um uso bastante interessante, e se isso concorre de alguma maneira com o seu usuário anterior, que era o cidadão comum, ou não, ele se soma. Bom, boa tarde a todo mundo. Não foi pensado, acho que foi uma coisa que a gente foi vendo muito, até um pouquinho antes da pandemia. Então, começo de 2020, a gente começou a perceber que esse tipo de usuário que usava para fazer entrega começou a crescer na nossa base. E, originalmente, o produto que a gente desenhou de aluguel de bike compartilhada não foi pensado nesse público. Então, eles precisam, por exemplo, ficar 4 horas seguidas com a bicicleta, que é o período que eles usam para o almoço e para o jantar, e o nosso plano era um plano de 1 hora, porque era justamente para as bikes rodarem compartilhada e passar por mais pessoas, né? Então, a gente realmente percebeu que a gente precisava remodelar e atender esse público que estava sendo super relevante, e começou a ser mais ainda, né, na pandemia. E aí, em paralelo a isso, o iFood também estava fazendo pesquisas para poder também implementar iniciativas para melhorar a experiência dos entregadores. Então, aí foi que surgiu a parceria, a gente entrou com o projeto do iFood Pedal, e aí até antes do projeto do iFood Pedal, a gente já percebeu que precisava remodelar os planos. Então, hoje tem um plano também para quem não é entregador do iFood no Bike Sampa, que chama plano frequente, que é um plano semanal, que eles conseguem ficar 4 horas seguidas. Então, independente da parceria do iFood, a gente também queria, de certa forma, atender uma forma... E existe uma concorrência aí, saudável ou não, entre este usuário de entregador e eu, usuário mais comum? Porque o que o Diogo trouxe é verdade, né? Você diminui o deslocamento das pessoas para o trabalho, então passa a ter um menor uso, que aparentemente foi altamente compensado pelos entregadores. Mas num cenário próximo aí, né, que espero chegar rápido na questão das vacinações, será que vai ter uma falta? Assim, vocês estão imaginando que vai ter uma soma, né? Porque um compensou o outro, mas na hora que tiver os dois... Sim, sim. Não, um ótimo ponto. O que a gente percebe, principalmente no comportamento de uso em São Paulo, no pré-pandemia, era muito pico de manhã e no final da tarde, que era, o uso era realmente muito voltado para deslocamento. E os entregadores usam no horário do almoço e do jantar, então foi o casamento perfeito, essa parceria com a iFood, porque, de fato, as bikes ficavam ociosas no horário do almoço. Então, acho que acaba casando muito. A gente vai ter um desafio no turno da noite, que é quando as pessoas vão estar voltando do trabalho, os entregadores estão saindo para fazer entrega, e justamente o projeto do iFood entra para complementar. É um projeto exclusivo para entregadores, e o iFood hoje tem uma boa parte do market share, né? Então, a gente entende que também a gente consegue trazer bastante entregador para o projeto do iFood, que são bikes dedicadas, depois eu posso até, provavelmente a gente vai entrar nesse tópico, né? Falar um pouco sobre o projeto específico. Mas a nossa visão é que se complementa muito, não foi pensado no início e a gente conseguiu refazer as características dos planos para atender o usuário que quer só pedalar no final de semana. Então, tem um plano específico para lazer, o plano mensal e o plano anual, para quem tem esse uso recorrente. Era um plano muito procurado, né, para quem usava nesse trajeto. O mensal, Uhum. E o plano frequente, que foi o novo plano que a gente lançou em outubro, foi no mesmo mês que a gente começou o projeto do iFood, até para não deixar descobertos os entregadores que não estão no projeto, não estão cadastrados, né, na plataforma do iFood, que é um plano de R$ 12,90 por semana, e aí ele consegue ficar 4 horas seguidas com a bicicleta. Então, dá exatamente o horário de pico do almoço e do jantar. Então, foi bem sucedido, assim, de ter separado e conseguir atender os diferentes públicos, né, que era uma coisa que inicialmente a gente não estava prevendo. Então virou um upside real, né? E do lado do investidor também é interessante que também você tem um uso mais intenso, né, de todos. E aí, Aline, para quem opera, né, que está na ponta operando, até onde eu entendi, vocês têm uma região bem densa de entregas que vocês fazem operação e trabalham com operações logísticas em geral, né, com um viés bastante interessante de inclusão social e diversidade. E, bom, primeiro, aí pegando até o que o Diogo acabou de falar, né, o quanto você se percebe nesse mundo sustentável, mas principalmente o quanto isso é reconhecido pelas empresas contratantes ou talvez valorizado, né? Ou, e aí a gente vai ouvir depois do Guilherme, se no fim o que vale é o reais por entrega e que bom se você for também diversa, mas se não, não. Como é que você sente isso, você que está operando de fato, com uma solução que é, né, sustentável do conceito clássico, né? Social, econômico e ambientalmente? Bom, boa tarde. Primeiro, Paulo, obrigado pelo convite. O Senhoritas, ele surge, né, como uma forma de unir e combater
uma coisa que eu conheço muito bem de perto, né, são mulheres, pessoas da bandeira LGBTQ, e combater o machismo, a misoginia, que a gente sabe que está em tudo quanto é área de trabalho, mas na logística, no geral, a gente está acostumado a ver sempre homens ali liderando, tocando e determinando como que são as coisas, e quando a gente fala em ciclologística, entra um outro fator, que é a questão dos corpos, né, que a gente tem essa construção na sociedade de imaginar que uma mulher tem uma fragilidade maior e por isso ela não vai dar conta de pegar uma bicicleta e pedalar 80, 100 quilômetros em um dia. Mas se a gente for parar para pensar, isso não é a condição de trabalho ideal, nem para mulher, muito menos para homens também, né? Então, falta aí, tanto das empresas que trabalham com ciclologística, quanto as empresas contratantes e os órgãos que fazem pesquisa, como universidades, ou mesmo as associações que incentivam o uso de bicicleta na logística, né? Tem a Aliança Bike, participei do seminário deles tem acho que 1 ou 2 semanas, fazendo pesquisas, chamando pessoas e empresas, né, para poder investir e ter um corpo de cicloentregadores ou cicloentregadoras em suas empresas, mas não estão preocupados com as condições que essas pessoas trabalham. E aí eu não estou nem falando tanto de um outro viés, que é o viés, né, de uma luta de trabalhadores, mas eu estou falando das condições de trabalho, que se a gente for pensar em logística, quando a gente fala assim, como que é a condição de trabalho de quem dirige uma carreta? Eu já trabalhei numa transportadora, quando eu era recém-saída do colegial, né? Eu trabalhava com recursos humanos, né? Então, como que é a rotina de alguém que dirige uma carreta? Como que é a rotina de uma pessoa que pega uma moto e dirige essa moto tantas horas, 8, 10 horas por dia, numa cidade com um trânsito como São Paulo, né? Então, eu não estou falando nem tanto especificamente dessa luta trabalhista por direitos para essas pessoas, mas é preciso que a gente veja de forma urgente que tem uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores que precisam, né, de atenção, que precisam de cuidados, se a gente quiser realmente pensar em um futuro sustentável em várias formas, né, em várias frentes, não só na sustentabilidade como a deixar de emitir poluentes, né, mas também na sustentabilidade quando a gente fala em dar condições de trabalho para esses trabalhadores. Uma coisa é você colocar dentro de uma carreta uma carga com tantas toneladas, né, ou dentro de uma van, ou dentro de um baú, de uma moto. A outra coisa é você pegar uma ciclista ali com 20 e poucos anos de idade, ou mesmo um rapaz com 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, e falar para ele que ele tem que pedalar 100 quilômetros por dia, até aí, não, ele vai se condicionar, ele vai conseguir fazer. Com quantos quilos? Né? Então, eu já vi situações, eu já presenciei como uma pessoa que trabalhou em empresa de ciclologística, de darem cargas para mim, que eu virar e falar assim, como é que eu prendo isso na bicicleta? Como é que eu levo isso na bicicleta sem me colocar em risco? Né? Se a gente tem uma malha de ciclovias aqui, o uso de bicicleta na logística, na cidade de São Paulo, que ainda a gente acha que é uma malha que atende bem a região central, quando a gente pensa, né, essa pessoa vai atravessar e vai lá para a Zona Leste com essa carga que ela mal consegue equilibrar, né, com um peso que ela mal consegue lidar com isso. Então, é preciso, sim, que a gente comece a olhar para isso e pensar quantas horas de trabalho essa pessoa tem condições de trabalhar, porque se a gente pensar, né, a pessoa senta ali atrás do volante, né, ou em cima da moto e tudo mais, e ela vai trabalhar 8 horas por dia. A gente sabe que na realidade, né, uma pessoa que faz um transporte de carreta trabalha com rebite, com um monte de outros acessórios para poder dar conta de fazer com que o frete seja pago, com que ele entregue no período correto, né?
mas isso não é a condição ideal de trabalho. E as pessoas se sujeitam a isso porque elas estão desesperadas para trabalhar. Mas, ainda assim, essas categorias já têm uma legislação que olha para eles como trabalhadores, como uma categoria de trabalhadores. E para quem faz entrega de bicicleta, é como se a gente estivesse olhando para uma subcategoria, que não tem direito nem de ser chamado de categoria, porque não tem uma legislação que olha e fala assim, quantas horas esse menino fica com uma bag do iFood em cima de uma bicicleta ou de uma moto, enfim, trabalhando? Qual o peso que essa pessoa leva nas costas, né? Qual o tamanho dessa carga? Qual a distância que essa pessoa consegue cruzar de uma bicicleta? Porque, se a gente for pensar, essas pessoas elas estão fazendo um bem para a sociedade, né? Que só da gente pensar no tanto que a gente deixa de emitir de poluentes, sabe, a gente devia ser tratado com muito mais respeito, com muito mais, sabe, que essas pesquisas fossem feitas a toque de caixa, né, que essa legislação mudasse de uma forma muito mais rápida, né, que a gente não corresse o risco, como a gente está atualmente correndo o risco, de ser aprovado. Eu já trabalhei numa transportadora, uma legislação que vira e fala assim, olha, o trabalhador que faz aplicativo tem que trabalhar 8 horas por dia para poder, né, usufruir de benefícios como álcool em gel, como um capacete, ou mesmo uma bicicleta fornecida pelo próprio aplicativo, como é o caso do iFood, que eu nem sei se o entregador, a entregadora precisam pagar a bike, como que chama? iFood Pedal. Mas, enfim, no caso das senhoritas em específico, né, a gente toma todos os cuidados para, primeiro, proteger essas pessoas do que é que elas estão transportando, de que forma que elas estão transportando, olhar para essas pessoas e falar assim, poxa, se a menina vem lá da Zona Leste, da Penha, né, e isso eu falo para vocês porque eu já experienciei também isso, eu moro na região central de São Paulo, mas eu já vivi coisas do tipo, olha, você mora na Zona Leste, pouco me importa, você vai entregar lá em Interlagos, entendeu? E depois você se vira para voltar para sua casa. Então, a gente nas senhoritas hoje em dia, a gente olha muito para isso, para essa questão que fala das pessoas em situação de periferia, né? Dessas minorias que são mulheres que estão pedalando, que são pessoas trans pedalando, como que a cidade recebe essas pessoas, de várias formas, né? Em vários também recebem essas pessoas. Hoje em dia, Senhoritas é uma iniciativa informal, não porque a gente quer, mas porque isso nos foi imposto num momento em que a gente vê e fala assim, poxa, quais são os incentivos do governo? Zero, né? Ou mesmo de financiadores que se interessem por um projeto e virem e falam assim, não, peraí, o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo atingir mais pessoas? Então, vamos fazer uma parceria, vamos incentivar vocês para que vocês tenham a bicicleta ideal. Hoje em dia, cada biker trabalha com a sua própria bicicleta. Então, a gente está lutando para que essas pessoas, elas não só tenham redução de carga de horário de carga de trabalho, controle do peso, controle da distância, trabalhar por zonas, né? Então, se você é da região sul, você vai atender a região sul, eu não vou te mandar para a região norte, entendeu? E também ter as condições ideais ergonômicas, né? De ter equipamento para trabalhar, né? Então, quando a gente vira e fala assim, qual que é a bicicleta ideal para uma pessoa que tem 1,60 m? Qual que é a bicicleta ideal para uma pessoa que tem 1,80 m? Que pesa tanto, sabe? Que vai trabalhar com tanto. A gente sabe que hoje em dia existe um mercado de bicicletas cargueiras e cargueiras elétricas, mas a gente não pode nem chegar perto, porque é muito caro. E se a gente pensasse como, por exemplo, no governo da Espanha, né, que tem ali incentivos para quem quer se associar como uma cooperativa, que é a nossa vontade, o governo da Espanha dá subsídio para que eles comprem as bicicletas ideais para o trabalho. Né? A gente conseguiria trabalhar com muito mais carga e dando uma qualidade muito maior de trabalho para essas pessoas, se a gente conseguisse firmar essas parcerias. Mas o que acontece é que, assim, o governo
não coloca essas pessoas na informalidade. E aí eu falo para vocês que eu, assim que eu terminei a faculdade, eu fui convidada a me transformar em MEI para poder ter peso que ela não consegue lidar com seguridade social. Mas quantas dessas pessoas que fazem entrega, hoje em dia, têm a sua seguridade social garantida? Né? Porque a gente sabe que qualquer pessoa que está no trânsito ou exercendo uma profissão no trânsito, ela está sujeita a um sinistro, ela está sujeita a uma moto bater, a um carro bater, uma carreta capotar, enfim. E a bicicleta também é um veículo e também está sujeito a um sinistro. O problema é deixar essas pessoas sem seguridade social. É falar para essas pessoas, olha, vocês não vão ter contrato, vocês não vão ter a pessoa senta ali em carteira registrada, né? E vocês vão ter que se virar para fazer isso. Então, hoje em dia, eu acho que os senhoritas vão olhar, só terminando aqui, só para enfim, que eu falo mesmo, tá? Os senhoritas têm essa ideia de poder transformar ali o projeto, né, o negócio, em algo sustentável de verdade, né? Em algo que as pessoas olhem e falem, isso daqui não é só sustentável porque deixa de emitir poluente, mas é sustentável porque dá condições sustentáveis de trabalho para essas pessoas. Eu anotei vários pontos que você trouxe e é interessante, eu vou falar até com a Nicole da questão do iFood Pedal, porque eu acho que é uma solução interessante que foi montada, mas acho que tem desafios de expansão gigantescos, né? Porque a demanda, pelo seu discurso, você vê que a demanda é gigantesca, tanto pela questão da rotina de trabalho, né? Definição de uma, e aí acho que é bem a praia do Guilherme ali, de rotas, enfim, pensar para que ele consiga trabalhar melhor. Tem uma questão de equipamento, que eu acho que o iFood Pedal conseguiu resolver muito bem com a solução que ele trouxe. Tem a questão da legislação, até São Paulo agora tem uma lei da ciclologística, né, que está sendo colocada, então eu queria também depois eu trazer isso para voltar. E a questão desse respeito que você trouxe pelo trabalhador, que eu também acho que é bastante transversal para quem trabalha em algumas áreas, não só logística e também não só com bike, mas também que tem um lado interessante, que até depois, Rodrigo acabou de chegar. Oi, Rodrigo, boa tarde, já eu te puxo para o debate aqui, a gente acabou de começar também, porque o Rodrigo também tem um outro tipo de solução, que é a Green Mining, que também faz uma questão de logística reversa e tem essa preocupação com a condição do trabalhador, que acho que é o que a Aline trouxe aqui fortemente. E aí, eu vou puxar tanto o Guilherme quanto o Nicole, começar pela Nicole, explicar rapidamente, né, o que eu conheci do iFood Pedal, que basicamente ele criou um plano diferenciado para quem quer fazer entrega pelo iFood, e aí uma bicicleta elétrica um pouco mais robusta, com planos um pouco diferentes, e aí permite que você tenha um equipamento melhor, bem localizado, porque essa sede, pelo menos a que eu conheci lá em Pinheiros, né, na Fradique Coutinho, está bem numa região central, então no limite você consegue aumentar a abrangência de entrega desse cara, o cara consegue faturar mais em menos tempo, então com um aparelho melhor, e tem uma questão ainda de treinamento também, né, ele tem que fazer um treinamento para adequar. Então, minha pergunta é, por favor, complemente aí, Nicole, na explicação, porque eu acho que é um projeto, assim, tenho usado muito isso em discussão, que eu achei um golaço. Agora, e a expansão? E aí, porque vai muito em linha com o que a Aline falou. Esse é um negócio que dá vontade de ter em todas as cidades, em todos os bairros, né? O que trava essa expansão? Bom, começando pelos complementos do projeto, é exatamente o que a Aline falou, que a gente identificou das necessidades e anseios. Então, até para a gente começar a desenhar o projeto, que foi desenvolvido justamente para quem faz entrega de bicicleta, a gente conversou com 600 entregadores e a gente começou a entender toda essa dificuldade que eles passavam e o quanto precisava ser valorizado esse tipo de trabalho, que foi mais evidenciado ainda na pandemia, né? E aí, pensando nisso, o projeto, a gente costuma falar que ele tem 3 pilares, que é o que a gente procura entregar junto com o iFood. O primeiro é a bike elétrica, que já mostra uma forma de trabalho que traz menor esforço, então, realmente, eles pedalam muito, então, a gente consegue ver o quanto eles ficam felizes de pedalar uma bike elétrica pela quantidade que eles trabalham, de até sinônimo de qualidade de vida para eles, de conseguir pedalar uma bicicleta mais robusta e para essa forma de trabalho. O segundo pilar é o ponto de apoio, que é esse que você comentou na Fradique Coutinho, porque realmente a gente percebeu que faltava um local para descanso, e provavelmente todos aqui já devem ter visto como eles ficam na rua, dia de chuva, dia de sol. Então, é um lugar que tem água, café, banheiro, Wi-Fi, ponto de tomada, descanso. A gente presta esse realmente apoio para eles poderem usar durante os intervalos, né, das entregas e realmente
valorizar esse serviço de entrega, esse é o segundo pilar. E o terceiro é o curso que a gente chama de Pedal Responsa, que é a parte do curso digital voltado para conscientização e formalização dos entregadores. Então, é um curso que são várias pílulas que eles fazem online, e tem até são cursinhos curtos, mas também voltado, por exemplo, até o atendimento ao cliente, como que a bike elétrica funciona, tem um módulo que é relacionado à saúde e Covid, então a gente também se preocupa muito com essa frente de profissionalização e foi desenvolvido junto para o 60, esse terceiro pilar dos cursos. E sim, a gente tem um desafio gigante de expansão. A gente ultrapassou a marca de 1.000 entregadores cadastrados no projeto desde outubro, quando a gente começou. E hoje, além do ponto da Fradique Coaching, que é em Pinheiros, que é realmente numa zona bem quente de entregas, até foi um local pensado em conjunto com o iFood estratégico, que faria sentido ser um ponto de apoio lá. Hoje a gente tem em São Paulo alguns outros locais que a gente está testando, que eles também conseguem retirar a bicicleta elétrica, que é Moema, na Paulista e no Itaim. Então, a gente já está fazendo essa expansão em formato de teste em São Paulo para atender outras regiões. E a gente pretende, sim, expandir, não tem nada concreto ainda, mas acho que é um desafio que faz total sentido a gente crescer junto com o iFood. E por ser um projeto pioneiro, assim, não tem nada, nem em outros países parecido com o que a gente montou aqui, justamente para valorizar a ciclo entrega. Então, os resultados têm vindo super positivos, assim, dos meses que a gente começou, e com certeza a gente pensa em expandir, a gente já está planejando essa expansão, porque a demanda só tende a crescer, né? Acho que é um hábito de delivery, falando especificamente de ciclo logística voltado para delivery de pessoa física, né? Um hábito que tem crescido muito, e das conversas que a gente tem com o iFood, acho que faz total sentido realmente a gente estar presente nesse segmento e conseguir... E a legislação ainda, acho que a Aline trouxe bem esse ponto, ainda não favorece, né? Assim, ou não exige o que deveria, e acho que para várias categorias de trabalhadores, mas mais ainda para esse autônomo, né? Agora está tendo um projeto super interessante da FGV Direito, que está estudando isso, e acho que até é patrocinado pelo iFood, é interessante. Então, não vou dizer que vai contra o iFood, mas enfim, vai discutir como o iFood opera nesse mercado. Então, é interessante ver esse modelo também de como trabalhar. E aí, Guilherme, você, contratante, já testou modelos diferentes, né? Pensar, e aí você tem uma carga de alto valor. Depois vou puxar o Rodrigo aqui para ele também falar um pouquinho da solução dele, mas ele tem muito também essa relação com os entregadores, que eu acho que era o ponto que a Aline estava trazendo. Mas você, Guilherme, percebe que as empresas estão se preocupando mais, ou ainda é um ponto fora da reta quem está preocupado com... Né? Imagina que ela trouxe ponto de rotina, de equipamento, de exigência, de fazer com que ele se desloque menos, né? Se eu trabalho na Zona Leste, eu posso entregar na Zona Leste. Como é que você vê essa preocupação, você como contratante, né? Contratante e também testando coisas novas? Cara, eu vejo assim, quando nas discussões que geralmente a gente tem, quando a gente faz benchmarks com outras empresas de bem de consumo, ou outras empresas que trabalham da mesma maneira como a gente entende sim que tem uma preocupação, eu diria de uma forma geral com contratações, tá? Eu posso dar vários exemplos de casos em que, no momento de uma decisão aí de futuros parceiros, a gente ir realmente mais a fundo e até às vezes não optar pela proposta comercialmente mais barata, justamente porque a gente via algum risco de não ter um cumprimento legal de contratação, de bons tratos ou whatever, tá? A gente tenta, e também eu vejo isso como uma prática do mercado, de ter contratos que cubram algumas exigências mínimas, né? Então, a gente tem... Você pega nossas cláusulas contratuais aí, são extensas, porque a gente exige muita coisa referente a trabalho infantil, hora de jornada, discriminação, etc. E aí, de novo, isso é muito casado com decisões comerciais, né? Então, a gente pondera muito riscos na hora da gente seguir em frente com uma contratação, não. E o que eu acho que é mais legal que a gente, particularmente, a gente tem evoluído, e de novo, pelo que eu converso com outras empresas, também virou uma prática. Sei lá, você pega, por exemplo, o que a Aline falou, eu super me identifiquei, porque, principalmente para quem trabalha com logística há mais tempo, sabe que,
cara, lá atrás a gente era conhecido por horas extensas de jornada, né? Pouco respeito à hora extra, a limite intra-jornada e tal. Mas, por exemplo, hoje, quando a gente vê critério de roteirização, para entrar num assunto um pouco mais técnico, cara, a gente já tem limitações de horário de jornada, de funcionários, sendo até mesmo terceiros. A gente faz controles e de forma de auditoria das empresas que a gente contrata. Então, a minha visão, cara, eu tento ser mais positivo, tá? Mais otimista, porque eu acho que a conscientização acho que social, de uma maneira geral, ele tá extrapolando o limite, o normal, né? E acho que está chegando mais nas preocupações, tanto das pessoas quanto das organizações. Então, eu tento olhar de uma maneira mais otimista. Então, assim, cara, uma dificuldade, e aí uma dor que eu tenho, assim, é de tentar quantificar também algumas coisas, tá? Então, por exemplo, quando a gente traz um projeto de bikes, e, cara, eu sou super fã, a gente fez funcionar durante muito tempo uma parceria super interessante com a Carbono Zero, também com a Pedala, um tempinho, e a gente tem dificuldade de entender o quanto que a gente está beneficiando o meio ambiente. Então, não é, a gente tem uma preocupação... mesmo, você diz calcular, sim, isso, na ponta do lápis, porque, óbvio que ele sempre entra como questões paritativas de decisão do negócio, mas, assim, quantitativo, a gente não tem. A gente tem uma dificuldade de obter esses dados, às vezes uma dor aí que os parceiros ou outras partes envolvidas na discussão possam nos ajudar, porque dentro da Souza Cruz, né, que agora é BAT Brasil, a gente tem metas muito rigorosas ambientais aí para os próximos 5 anos, então esse tipo de projeto ele conversa muito com a gente. Agora, eu estou falando isso muito de uma perspectiva das empresas que estão em posição mais de líder de mercado, né? Eu acho que eu tenho dúvidas, eu sou um pouco cético de como é que isso funciona na maioria das outras empresas. Que não tem um compliance de fora, que não tem, sei lá, ação negociada em bolsa, que tem mais autonomia das pessoas para contratar empresas que não são legalmente, né? Tão corretas ou tão organizadas. Exato, entende? Então, assim, eu tenho que ser otimista dessa parte dessas empresas mais, eu diria, mais regulamentadas, talvez. Agora, eu tenho dificuldade de ler o mercado como um todo, tá? Mas eu tento ser otimista, gente. Eu acho que as pessoas estão vendo muito valor em questões ambientais, questões sociais. Eu vejo hoje muito menos contratações. Eu vejo hoje empresas que não são 100% legais ou que não cumprem essas regras. Eu vejo elas cada vez com um prazo de vida menor. Então, sei lá, eu tento ver isso como otimismo, tá, Paulo? Eu acho que eu vou depois chamar o Rodrigo, queria falar com a Lazy, um ponto que eu lembrei que ela já me falou uma vez, depois o Rodrigo acho que vai compartilhar também, que ele tem também muita conversa com empresas maiores. Mas, Lazy, eu lembro uma vez que você falou que a gente está voltando ao passado para voltar a usar bicicleta nas cidades, né? Acho que essa é uma tese sua como estudo e mostrar que isso é a saída para o futuro, é voltar ao passado, né? Talvez do ponto de vista de bicicleta. Mas eu queria pegar 2 pontos, acho que colocados pela Aline, acho que agora o Guilherme reforçou, e o quanto você viu isso, percebeu isso na prática. Por você fazer muita pesquisa em campo, tanto pensando em recebedores quanto operadores e entregadores ali, né? Se está mudando essa percepção, o Guilherme trouxe uma visão positiva, que eu concordo também, mas não é o cenário real, como a Aline bem colocou. Então, apesar de talvez estarmos no caminho, ainda tem muito a caminhar, mas se você percebe isso realmente, eu sei que a sua realidade talvez já são mais direta em Belo Horizonte, mas ainda assim, outra capital que representa muito o Brasil, então se isso vem mudando. E segundo, acho que o Diogo trouxe essa questão da mensuração das métricas, né? Agora o Guilherme reforçou, o quanto também existe essas metodologias de medição. Será que eu consigo quantificar o impacto da inclusão, né? Quantificar a diversidade, quantificar... O CO2 talvez seja mais fácil, né? Mas o quanto isso também está voltando para a academia no sentido de quantificar coisas que para a gente entram muito mais como critérios qualitativos.
eu anotei um monte de coisa aqui, então eu vou falando devagarinho para amarrar tudo isso, tá? Eu vou começar primeiro comentando uma das coisas que a Aline comentou. Lá fora, na Espanha, na França, é muito comum o subsídio ao transporte de carga. Só que no Brasil, pelo menos a minha experiência me diz, o transporte de carga ele é literalmente visto pelo poder público como algo estritamente privado, como se a população não precisasse de mercadoria para viver. Então, tipo assim, o ar dá o que a gente precisa para viver. E por ele ser entendido como algo privado, primeiro não se entende a importância da distribuição de mercadorias, daí a gente tem, por exemplo, quem opera com caminhão, aquele monte de restrição, é proibido caminhão, é proibido estacionar, é proibido isso, que isso tem impacto negativo para a própria cidade, né? E o segundo, os benefícios da ciclologística para a própria cidade. À medida que você vai tirando o caminhão e vai colocando bicicleta, você cria uma cidade para pessoas, né? Não para veículos, que é uma coisa muito forte no Brasil. Então, eu acho que quebrar esse paradigma que a carga é um bem necessário, tem desenvolvimento econômico e outras tantas coisas, ainda é um caminho que a gente tem que longo para a gente percorrer para quebrar alguns paradigmas do poder público, tá? Então, esse é um ponto que eu queria tocar. Em relação à leitura do mercado, em relação ao uso da bicicleta, em 2017, se não me falha a memória, ou 2018, tá? Eu me perco nas datas. A gente fez uma pesquisa em parceria com a Fundação Dom Cabral, talvez o Guilherme ou alguém da Souza Cruz tenha respondido. Eu não sei quem são as empresas, tá? Então, eu tenho a pesquisa, mas eu não sei quem são as empresas, mas eu sei que as empresas respondem por 14% do PIB brasileiro no que tange a logística. Então, são as grandes empresas. Eu vou pular de tela para eu falar alguns resultados dessa pesquisa, e uma das questões que a gente avaliou era o quanto as empresas estavam dispostas a trazer a bicicleta para as entregas urbanas, aquelas que podiam fazer isso, tá? Então, por exemplo, alguns elementos que beneficiariam isso, as externalidades, por exemplo, congestionamento, acidente, roubo de carga, é uma coisa que, se eu posso reduzir o custo da bicicleta, então as empresas estariam dispostas a usar mais a bicicleta nas entregas. Só que, em contrapartida, o roubo de carga tem um impacto negativo, porque ainda se vê a bicicleta como algo frágil. Eu acho que o roubo de carga no Brasil é um negócio bem sério, bicicleta, talvez quem opere pode quebrar esse paradigma meu, mas está mais vulnerável, né, ao roubo de carga. Então, esse é um elemento que foi citado lá. Outro elemento por parte das grandes empresas é a questão de infraestrutura, políticas públicas e super interessante, elas estão preocupadas com as condições meteorológicas para os entregadores. Uma coisa que, se a gente perguntar para quem opera, a gente fez essa pesquisa, tem essa parte das empresas, né? Elas não estão preocupadas com as condições meteorológicas, elas vão operar independente do tempo, né? Então, tem esse outro elemento. Outra questão que assim, tem uma influência é a confiabilidade do serviço. Mas será que vai chegar mesmo? Eu acho que é muito mais confiável um serviço de bicicleta do que por caminhão, por exemplo. E o que é muito positivo é a questão da visibilidade. Olha, minha empresa entrega de bicicleta. Então, tipo assim, ter essa visão... Vou usar um verde aqui, né? Eu sou empresa verde, porque hoje está mudando para a palavra sustentável. Ter essa visão e mostrar isso para a sociedade é alguma coisa que as empresas percebem como positivo, tá? Se Deus quiser, deixa eu só, Guilherme, a gente vai ter esse artigo publicado em breve, tá em avaliação, tá? Mas, assim, são coisas que, por exemplo, talvez beneficiariam muito o crescimento das empresas de ciclo logístico. Na época da pesquisa, muito poucas empresas sabiam realmente, tipo assim, existe a possibilidade, eu realmente poderia operar ou eu teria interesse. Tipo assim, isso era quase sempre não, 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 não. Então, esse é um ponto super importante. Coisas que o Paulo não sabe tudo que eu faço, mas eu vou voltar para a Aline agora. A Aline falou das condições de trabalho. Eu sou uma pessoa bem eclética nas minhas pesquisas, eu pesquiso a questão da logística, não tanto na roteirização, que eu fugi um pouquinho, mas o ano passado, a gente pegou dados de 3 grandes aplicativos no Brasil que fazem entregas instantâneas, ou deliveries, né? Uhum. Vocês podem imaginar, por falar de 3, não preciso falar o nome. E a gente queria avaliar a relação entre a taxa de entrega, o preço do produto, distância percorrida e condições de trabalho. Então, assim,
essa pesquisa de 2018, ela também foi feita com empresas de ciclo logística. Então, na época, a gente encontrou que as entregas tinham entre 3 e 5 quilômetros e que demorava em torno de 15 a 30 minutos para acontecer. E talvez os grandes desafios eram infraestrutura e acidentes. Daí, com a pesquisa que a gente fez no ano passado, que a gente queria avaliar as condições de trabalho dos entregadores, e daí a gente pegou todo mundo, muita moto, tá? Porque a gente sabe que motocicleta é o veículo mais utilizado. Mas para ter uma remuneração entre R$ 900 e R$ 1.200, considerando que o preço que é quando eu faço a compra, o pedido, é o preço que vai direto para o entregador, a gente sabe que não é, tá? O cara tinha que fazer uma entrega de 2 a 3 quilômetros por hora, trabalhando 44 horas semanais para receber entre R$ 900 e R$ 1.200. E a gente tem isso para 9 cidades brasileiras. Agora, a gente está expandindo esse estudo só para as cidades maiores que 500 mil habitantes. Então, tipo assim, as condições de trabalho é um negócio super sério, né? Eu acho que essa questão que tanto o Guilherme quanto a Aline levantou, ela é muito importante, por quê? Porque se a gente der condições de trabalho, o cara vai trabalhar melhor. Então, por exemplo, a bicicleta elétrica. Se a gente der uma condição de trabalho como a bicicleta elétrica, ele pode ter maior produtividade, em consequência, ele tem uma maior remuneração, ele se sente mais motivado, e vai amarrando um bocado de outras coisas, tá? É um ciclo positivo, né? Você entra no ciclo positivo, né? Daí, voltando para o Guilherme me deu uma agenda de pesquisa. Cálculo de CO2, Guilherme, é muito fácil de fazer. Mas eu vou dizer que a primeira vez que eu fui para fora do país para ver dos benefícios da emissão, qualquer coisa parecida, aquilo é uma caixa preta que cada empresa desenvolve como ela vai medir isso. Essa é a minha leitura, tá? Tanto que se você for procurar na literatura, não existe um artigo que vai te ensinar a fazer isso no mundo. Então, por exemplo, eu tenho alguns artigos que eu escrevi, que eu escrevi fazendo medição, que eu usei as ferramentas que tem na internet para medir CO2 e acabou por aí. Existe impacto positivo? Existe. É imensurável. Só que não existe metodologia para fazer isso. E talvez seja muito difícil, porque, por exemplo, se a gente for perguntar, isso é gerencial, então a gente tem que ir a nível de gerencial das grandes empresas, porque vem de cima para baixo. O quanto seria benéfico sua empresa ser visto positivamente por uma redução de CO2? Eu vou dizer que são poucos os gestores privados, né? Ou diretores, ou que talvez saberiam responder esse tipo de pesquisa. É uma agenda de pesquisa, mas eu acho que a gente precisa, no Brasil principalmente, precisa ter um pouco mais de maturidade para a gente propor alguma coisa dessa natureza. Eu vou colocar aqui na minha lista de coisas a fazer no futuro, quem sabe um dia eu penso em alguma coisa. Isso porque a gente está falando de CO2, né? Mas a Aline trouxe, né, o Guilherme, diversidade, inclusão. Como é que você calcula diversidade, né? O impacto de ter uma empresa que efetivamente tem diversidade. E que é um tema que está hiper, né, na tela aí, né, de fato, geral. Porque eu acho que o ponto da Aline é interessante, a gente vem advogando a favor de empresas sustentáveis, né, no sentido real da palavra, e aí já vou passar para o Rodrigo, que eu acho que teve um modelo de negócio que ele, acho que casou uma oferta e demanda interessante e vem crescendo bem, mas eu acho que também tem um lado de as senhoritas, por exemplo, ensinar os embarcadores o que é uma empresa diversa, né? Então, como falta, e agora você está corroborando, né, falta metodologia clara, então quem que vai ensinar o Guilherme que está contratando, como é que ele avalia, né? Ou o Diogo, que conseguiu criar alguns tipos de indicadores, como é que ele avalia. Então, você meio que vai criando, né, assim, a conscientização vai sair de quem é contratado primeiro para depois entrar na fórmula do contratante, né? Essa é um pouco da minha percepção. Mas o Rodrigo entrou aqui, ele avisou que ia entrar um pouco depois, mas o Rodrigo montou um negócio que chama Green Mining, que faz inicialmente, agora eu sei que já cresceu bastante, assim como as pesquisas da Laser, eu nunca estou tão atualizado, mas começou com reciclagem de vidro e começou nascedouro ali com uma empresa grande do ramo de bebidas, que está na sua tela, inclusive, né, para conseguir fazer o casamento da demanda, né, onde eu preciso coletar esse vidro, para onde eu preciso devolver esse vidro. E acho que do seu lado, você entrou bem na fala da Aline, que estava defendendo muito a questão
das condições gerais de trabalho, né? Tanto de remuneração, carga horária, peso, esforço, enfim, a condição que quem atua com bicicleta. E vocês, eu sei que tem essa preocupação, inclusive, não sei se todos, mas uma boa parte contratado CLT, né, nos entregadores, e com viés de inclusão. Então, não sei, o que você entende que foram as barreiras para criar um negócio que parece que está indo bem pelo crescimento, que é sustentável nesses 3 pilares, social, econômico e ambiental, e como você percebe outras empresas entrando, porque vocês começaram com uma, mas já estão com várias outras. Você vê essa porta se abrindo mais fácil agora, desse entendimento maior? E muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Desculpa o atraso aí. Mas já entrando na resposta, com certeza eu vejo cada vez mais abertura, né, para o que a gente vem executando. E aí, só para quem não conhece bem en passant, a gente executa a logística reversa com triciclos de carga, né? E a gente faz questão, hoje 70% da nossa mão de obra vem já do mercado de reciclagem. Então a gente está falando de catador, de carroceiro, de cooperado, né? Um pessoal que, em média, Brasil recebe cerca de R$460 por mês, né? Para prestar um serviço para a sociedade. E foi aí que a gente quis mostrar a mudança e trazer essa mudança de forma transparente e real, né? Se a gente entende que todas as grandes empresas ou qualquer local que você trabalha, você deveria ter uma remuneração mínima, né? Por que não na logística reversa? Né? Porque quando você entrega o seu produto, você contrata uma empresa que paga corretamente seus funcionários, e quando você vai recuperar suas embalagens, você aceita explorar uma mão de obra, né? Tá errado. Né? O resumo é bem simples, está errado. Então, quando a gente demonstra de forma bem open book, é assim que a gente trabalha com as empresas, eu acho que está aí que está o ponto de inversão. Fala assim, olha, custa isso, está aqui, a gente tem o FII, igual uma transportadora tem os impostos igual qualquer empresa que paga os seus impostos tem, né? Então, a gente consegue ter todos os nossos funcionários 100% CLT, com FGTS, com férias, com todos os direitos que qualquer uma empresa tem, né? E o ponto é assim, por que aceitar ter carroceiros, por que aceitar ter criança em cima de um lixão, né? Coletando material que vai para um sucateiro, que vai para uma indústria, que vai virar uma resina e vai virar aquela embalagem de novo que você está consumindo, de uma grande indústria, né? Porque quando a gente olha para a exploração de recursos naturais, jazidas de petróleo, mineração de ferro, mineração de areia, a gente aceita, a gente concorda com as grandes empresas pagando corretamente suas pessoas, e quando a gente olha para a cadeia da reciclagem, não. A gente, tudo bem, o cara ganhar menos de meio salário mínimo. E aí, a questão não é só a gente necessariamente pagar o CLT, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a remuneração acima do que o mínimo aceitável. Então, mesmo se a gente olhar para um modelo escalável que seja, a gente vai conseguir contratar 1 milhão de pessoas, a gente não vai dar cavalo de pau. Né? São 1 milhão de catadores, 1 milhão de pessoas vivendo abaixo do salário mínimo, né? Em média, menos de meio salário mínimo. Mas se a gente consegue elevar essa barra para acima do salário mínimo, eu acho que a gente cumpre o nosso papel. Então, acho que tem um pouco desses radares, os KPIs, que a gente olha muito, e aí você consegue ter claramente uma mudança social quando você contrata uma pessoa que dormia embaixo de uma carroça, e agora a pessoa consegue ter crédito para construir o seu puxadinho na casa da mãe. Quando o cara tinha um problema de drogas, e aí você tira ele, e ele consegue agora voltar para a casa da família, ele é de volta aceito na família, né? Eu acho que são pontos claros de mudança social que você permite quando você fala assim, beleza, eu preciso chegar no mínimo esse aqui. Abaixo disso é uma exploração, a gente desqualificar o ser humano, né? Então, acho que tem um pouco disso, da gente garantir o mínimo. Como eu trabalho com reciclagem, que tem uma série de problemas, assim, eu sei que é diferente do formato, mas a gente consegue falar assim, poxa, vamos respeitar as pessoas que estão aí? A gente gostaria de ser respeitado, né? Você gostaria de ter um filho, uma filha, uma mãe ganhando menos de um salário mínimo, eles trabalham 10 horas por dia, de chinelo, né? Embaixo de chuva, sol, né? Então, a gente colocou eles para trabalharem 6 horas por dia, porque pedalar também é esforço físico, né? E estamos há 1 ano desenvolvendo uma bike elétrica, porque a gente precisa de uma bike de carga,
e não existe bike de carga elétrica que carrega, por exemplo, 200 quilos de vidro mais a pessoa, né? Então, a gente desenvolveu essa bike elétrica, ela está pronta, foi testada agora essa semana, então fazer os ajustes, queremos fazer um teste de mercado agora para essa bike, inspiramos no modelo holandês, mas que a gente entende que quanto mais a gente poder prover para a equipe, que tem todos os EPIs agora. Então, é um ex-catador, mas que agora tem luva, tem bota com biqueira, tem óculos, tem capacete, obviamente máscara, álcool gel, não preciso nem falar dessa parte, mas a gente conseguiu manter isso, inclusive, durante a pandemia, e temos outras grandes empresas, não só a Ambev, mas Unilever, Natura, Ibema, e muitas outras agora embarcando, estamos fazendo um projeto com a Braskem, com a AkzoNobel também, que entendendo que, assim, a gente precisa ter essa garantia, né? E quando eu rastreio o meu material, eu consigo mostrar cada pessoa que encostou nesse material aqui, dizendo que cada um teve os seus direitos trabalhistas respeitados. Isso, para a gente, é um ponto fundamental pela tecnologia que a gente desenvolve de rastreabilidade. Mas aí você, Rodrigo, vou pegar esse ponto que era um pouco do que a gente estava falando agora, né? Você precisou gastar uma energia na conscientização das empresas. Você citou o exemplo da planilha aberta, daí já discute o custo de uma forma muito transparente e direta, mas também, né, o discurso de condições dignas é ótimo, mas você, de alguma maneira, também traduz isso de como fazer. E aí, pensando nisso, você também tem crescido muito. O caminho disso para você nas empresas tem sido mais a área de operações, de marketing, de sustentabilidade? Quem que é a porta da empresa que está aberta para ouvir, entender e crescer com você nessa empreitada? A gente se relaciona principalmente com a área de procurement, com a área de compras, né? Nós somos prestadores de serviço. E essa é que é o grande a grande mudança que a gente demorou para a gente conseguir emplacar, é natural, né? Porque é diferente, né? As pessoas estão acostumadas na área da reciclagem a comprar e vender, comprar, vender, comprar, vender. Mas quando você entrega os seus produtos, você contrata uma empresa de logística para pegar o seu produto e levar. Então, as empresas que precisam, que já estão no momento de sustentabilidade um pouco mais avançado, ou seja, que já estão olhando para suas embalagens e querendo ter materiais reciclados nas suas embalagens, e estão vendo para o mercado, o Brasil, que recicla 2% de todo o resíduo, ou seja, nada. Né? Falta material. Elas precisam garantir material para suprir e ter nas suas embalagens esse material reciclado. Então, em 2018, janeiro de 2018, a janela de oportunidade, aí, Paulo, como você colocou, a gente viu a Ambev lançar uma meta de sustentabilidade hiperagressiva, né? Ou 50% com material reciclado. Eu mesmo, que trabalho há 20 anos com resíduos, né, e visito aterro, vejo as condições das pessoas, falei, caraca, chegar nesse número não é fácil. Como que eles vão fazer isso? E no segundo semestre eles chegam para o mercado e falam, pô, esses startups, vocês têm soluções para me ajudar nisso? E eu já vinha pensando nessa questão de trazer tecnologia para achar as grandes concentrações para a eficiência logística. Não adianta. Logística reversa é eficiência logística. Se a gente colocasse os grandes profissionais de logística para pensar logística reversa, ia ser lindo a recuperação de embalagem no Brasil. Porque a gente tem gente muito boa fazendo isso. É verdade. Agora, você trouxe um ponto, né, de mostrar as condições gerais, garantir essas condições, a empresa embarcar, né? Eu acho que a Aline trouxe uma visão ampla de mercado, que ainda tem uma subvalorização, ou mau entendimento, né, ou falta de respeito, inclusive. E a gente teve um exemplo também citado aqui pela Nicole, descrito bem, da questão da proximidade com o próprio iFood, que é um giga operador, né, dessa ponta final e pode efetivamente mudar o mercado. Aí, Aline, pensando o iFood especificamente, né, enfim, não o iFood especificamente, mas essas plataformas, você entende que também existe essa tentativa de mudar o mercado? Porque você colocou bem, né? Eles são o líder de longe do mercado quando a gente pega o food delivery, né? Brasil, e eles estão fazendo uma coisa muito inovadora, né? E essa provocação da expansão é porque a vontade de dar, como eu falei, é que tem isso em todo lugar. Agora, o iFood ainda está... ele não opera a cadeia operando, né? É um modelo completamente moderno, que é o que vem muita gente discutindo, inclusive esse trabalho aí que eu citei da FGV. Minha pergunta bem direta assim, é pensando, existe uma vontade de expansão, existe já um modelo que aparentemente traz, né, esse benefício para todos os participantes, né? A entrega, o recebedor, o entregador e tudo mais. Você vê aí um caminho sem volta de crescimento ou ainda tem muita barreira para isso escalar de fato?
que o desejo com certeza existe, né? Agora, não sei o quanto isso é viável. E aí, viável financeiramente, viável operacionalmente, viável legalmente, né? Porque no fim você acaba assumindo algumas responsabilidades que são adjuntas ali. Como que você percebe esta solução específica, que é algo que traz bastante, né? Traz solução para vários pontos que foram tocados aqui, né? Sim. A gente lançou esse projeto como piloto, né? Então, a gente definiu vários indicadores de sucesso e é o que a gente vem acompanhando até para ajustar e, quando a gente for fazer a expansão, já considerar as lições aprendidas dessa primeira etapa aí que a gente está passando, desses quatro meses de operação. 4 meses. Então, eu entendo que faz sentido realmente a gente expandir, e a gente está entendendo justamente esses pontos de viabilidade, assim, como que a gente consegue ganhar escala e ser uma operação que seja sustentável tanto para a Tembice, que está operando, quanto para o iFood e até outros entregadores de forma geral, né? Acho que é um caminho sem volta. A Tembice está presente também na ciclologística. A Tembice é uma empresa de micromobilidade, a gente está falando aí de trajetos de até geralmente 5 quilômetros, mas quando a gente também está falando da ciclologística, como é que a gente consegue ajudar a valorizar mais esse serviço e estar mais presente, e como que as condições de trabalho podem ser melhor com o que a gente consegue oferecer dos nossos pilares. Então, eu entendo que é nesse contexto que a gente está hoje, assim, a gente ainda encara muito o projeto como piloto, mas sabendo e trabalhando aí nessas viabilidades para a gente conseguir expandir, estar em outras cidades e até expandir dentro de São Paulo também. Recentemente, não sei se foi semana passada, eu vi uma matéria que era de Tomás, estava sendo entrevistado, e falando desse desejo, né, da Tembice também entrar mais fortemente na questão de ciclologística. Sim. E aí você vê, vou até puxar a Lília aqui, porque a partir da fala dela surgiram vários outros, né, vários questionamentos e ideias aqui. E a gente tem um caso, e acho que depois você precisa se conectar com o Rodrigo aí, que ele pode dar bons insights, que acho que foi um caminho que ele criou de efetivamente, né, você faz o discurso que valoriza a sua solução e depois você vende a sua solução, né, que é bem a verdade, que é importante pensar. Qual que é a sua barreira para você percebe hoje de crescimento junto às empresas? Ou você acha que é um modelo que, para alavancar, precisa de um incentivo mais direto do poder público, porque o início dele é muito duro? Como que você vê, né, pensando aí, pode ser especificamente mesmo a Senhoritas como está hoje, o que é barreira para expandir? É mais as empresas? É mais a falta de incentivo? É mais uma competição desleal? Como que você percebe esse mercado? Na verdade, eu acho que assim, a nossa maior barreira é ter a confiança dos parceiros que podem ser estabelecidos, né? Porque quando a gente se anuncia como um coletivo que se pretende cooperativa, isso já assusta muita gente. O Brasil não tem uma cultura de incentivo a cooperativas, a trabalhos cooperativos. Então, por exemplo, o Rodrigo vem e fala de uma iniciativa que é maravilhosa, né, que faz um trabalho social maravilhoso. Eu já conhecia a Green Mind, mas ele vira e fala: olha, nós trabalhamos com pessoas como CLT, né? Então, assim, essa cultura de que a pessoa precisa estar, porque quando a gente, sob o guarda-chuva de uma empresa, para ela poder se fortalecer com um trabalho que é exclusivamente dela, entendeu? Quem está fazendo entrega na chuva, embaixo de sol, não sou eu, não são vocês, entendeu? São essas pessoas que pegam a bicicleta e falam: não, eu vou fazer porque eu sou courrier, porque eu pedalo, porque eu gosto, porque, sabe, porque essa é meu estilo de vida, né? E aí você vê gente que vive isso 24 horas por dia e não quer estar trabalhando como CLT. Por quê? Porque se ela vai trabalhar, mas ele vive, trabalhamos com pessoas, de que a pessoa, para poder se fortalecer, de estabelecer as parcerias com empresas já existentes, empresas que remuneram mal, né? Empresas que não cuidam desses trabalhadores, que não estão preocupados em manter esse trabalhador ali, por mais que ele seja uma pessoa muito capacitada, habilitada para fazer essas entregas, que ele conheça completamente, né, a rotina de que é um trabalho de courrier, essa pessoa não fica ali porque ele vira e fala assim: por que eu vou ser explorado?
Por que vão me pagar 50 centavos por quilômetro se eu fazendo sozinho ou se eu me juntando, né, em um coletivo, eu posso ganhar R$2, R$3 por quilômetro, né? É um pouco isso, sabe? É um pouco a gente olhar para essas empresas como os aplicativos e entender que elas não são empresas de ciclologística, porque eles não estão preocupados com quem faz a entrega, simplesmente por isso, entendeu? E aí, quando você tem uma empresa de ciclologística, você corre o risco também de se associar com alguém que não está preocupado com quem faz a entrega, porque quando o cara cobra R$10 por um frete e paga R$1 pela entrega para o entregador, que ele fala assim, não, você vai só entregar aqui, ó, nessa região. Ele não está preocupado se o cara atravessou a ponte, ele não está preocupado se o cara não está à noite na casa, ele não está preocupado se empresas que não cuidam desses trabalhadores, que não estão preocupados em manter esse trabalhador ali. O cara transportou 50 quilos de carga num dia, entendeu? Ele só vira e fala assim, imagina, você vai ganhar R$1 por entrega, porque eles não estão preocupados. Aí, quando você tem um risco também, se o cara por 30 dias, ele se desenvolver o seu próprio aplicativo, o seu próprio sistema ali de logística, que eles já tinham, né, uma solução. E aí eles viraram e falaram assim, não, nós queremos também bicicletas aqui para fazer entrega, porque essa entrega de última milha vai melhor com a bicicleta do que com uma van, porque a van tem que procurar aqui no centro um lugar para parar, tem que pagar estacionamento, tem que isso e aquilo. O menino de bicicleta, ele põe ali numa cargueira que ele desenvolva, que ele compre, que ele consegue colocar uma carretinha, né? Ele coloca ali os seus 50 quilos de entrega e faz chega no final do dia, o cara ganha R$180, enquanto uma empresa, né, que contrata o cara CLT, está pagando para o cara ali R$1.500 por mês, R$1.200 por mês, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar para o iFoods da vida, para o Rappi da vida, para o Glovo, para todas essas iniciativas de aplicativos, e entender que eles não estão fazendo logística, eles não estão fazendo ciclologística, eles estão operando ali com uma fintech. Essa é a verdade, entendeu? E a gente também tem que entender por que esses caras, né, essas pessoas, eu mesma, sabe? Tipo, eu pedalei 3 anos ali para essa empresa e eu pedalava 90 quilômetros por dia. Porque eu gostava, porque era legal, porque eu não estava preocupada, assim, sabe? Tipo, eu sou professora universitária, então eu dava minhas aulas no meu horário de folga, eu estava ali fazendo a entrega. No dia que caiu minha ficha, que eu virei e falei assim, cara, os caras estão me roubando? Como assim? Estão roubando quem está fazendo um favor para a sociedade? Né? Que é o ponto da... E o meu sonho não é ser CLT. Né? Meu ponto não é ser CLT para essa empresa. Né? Então, assim, o governo acabou com o CLT, o governo acabou com a possibilidade de um jovem que está entrando agora no mercado de trabalho de se aposentar. Então, é disso que a gente está falando, né? Que esse cara ele vai chegar lá no momento que ele vai ter a aposentadoria dele, ele vai chegar, se ele estiver pedalando com a bicicleta errada, se ele estiver carregando mais carga do que ele tem que levar, se ele não tiver com as condições ideais de trabalho, ele vai chegar, ele vai onerar o SUS, se é que o SUS vai se manter, entendeu? Ele só vem falar assim, mais problemas de saúde que a gente pode evitar agora e não daqui 30 anos, entendeu? Eu acho lindo quando eu vejo empresas falando assim, nós temos uma meta de redução disso, daquilo, aquilo outro, melhorias para daqui 30 anos, mas e agora? O que a gente pode fazer agora realmente, né? Então, eu acho que esse era um ponto que eu queria tocar e tem mais um monte de coisa, né? Tipo, se a gente for pensar nessa questão mesmo de CLT, por que a gente não está ali pensando em virar e falar assim, cara, eu vou terceirizar esse trabalho de entrega, ou eu vou chamar essas iniciativas que são dos próprios, eu vou estimular, sabe? Eu vou passar a ser um estimulador na sociedade, de que se formem grupos, coletivos, cooperativas dessas pessoas, para que elas virem e falem assim, bom, aqui tem pessoas que têm capacidade de pedalar, gostam de pedalar, estão habilitadas para fazer esse trabalho, e elas podem parar, tem que pagar estacionamento, tem que isso, aquilo, sabe? Tipo, eu vejo hoje em dia, tem pais de família que se sustentam e viram, você pegar o exemplo da Giro Sustentável, que é uma cooperativa, que é a única cooperativa que a gente tem aqui já formalizada em São Paulo,
Os meninos viram e falaram assim, nós somos profissionais de entrega. Sim. Eles são uma cooperativa, entendeu? Eles não querem ninguém extorquindo dinheiro do trabalho que eles fazem. Eles querem fazer. Eu acho que eu vou até puxar o ponto que você trouxe, porque da pesquisa que a Leise citou, vinha um ponto, não sei se negativo, mas um ponto de atenção. Um ponto de atenção importante, que era a questão da confiabilidade, né? Eu também tenho uma visão um pouco otimista, talvez porque este ano, especificamente, 2020 e 2021, a gente estudou bastante isso, né? De que as empresas que são essas fintechs, né, mais do que qualquer coisa, agora começam a olhar de outra forma, e não sei se, enfim, não sei o motivo, talvez seja uma questão de exigência, talvez seja uma questão de imagem, mas a própria iniciativa da iFood com a Tembice ou da iFood, com essa pesquisa que está sendo feita pelo FGV Direito, que tenta traçar qual que é esse perfil de trabalhador e qual que é a importância que ele valoriza. Então, acho que, de alguma maneira, enfim, falamos dois do iFood, mas acho que, de alguma maneira, as empresas vão ter que começar a responder por isso. Acho que esse é o ponto, né? Porque elas criaram um ambiente talvez não muito favorável, né? Foi muito mata-mata, né? Esse ambiente. Agora, me parece, até com a própria lei da ciclologística do ano passado, que ainda falta muita coisa para melhorar, a própria exigência, né, dos governos, até Brasília, conversando com a Juliana da Tembice, me falou, né, Brasília tem umas questões diferentes de fazer ponto de apoio, então eu acho que a gente está num caminho aparentemente que deve melhorar, mas é interessante que, de um lado, a gente tem o Rodrigo, que eu acho que achou um caminho, né, que conseguiu cravar e a partir daí, né, multiplicar esse valor, numa questão que é específica enquanto conceito, mais amplo enquanto volume, né, que é a logística reversa, e enquanto você talvez está bem naquele mar de tubarões ali, ainda mais a região que você atua, que é uma região central, que é um mata-mata, né, que é o que, infelizmente, aí você está nivelando todo mundo por baixo, né, por baixo em condição, por baixo em remuneração, por baixo em respeito, que eu acho que é um caminho que a gente vai tentando mudar. O que é interessante, eu acho, eu vou pegar tanto o exemplo do Guilherme aqui da Souza Cruz, e aí o Rodrigo falou da Ambev, Unilever e os outros, que é... E aí também a gente conheceu um exemplo da própria Dafit, e até o Murilo que acabou de entrar, boa tarde, Murilo, também participou dessa questão de trazer e apresentar ciclistas, né, entregadores profissionais para as empresas, é que as empresas passam agora a colocar isso de uma forma mais perene em suas operações, né? A Dafit, que eu conheço tanto, está montando uma malha de entrega de bicicleta, porque acredita no modelo e não pagando menos, né? Essa questão do iFood Pedal potencialmente se expande, então é uma coisa que não deixa de ser pontual para ser mais abrangente. Vejo com questões muito positivas. Eu vi o tempo aqui, a gente já passou, o nosso tempo foi rápido, foi bom. O que a gente está fazendo e por que desse debate vocês vão ver no material que vai sair, né? A gente escolheu alguns temas que são muito multidisciplinares, mas que muitas vezes são debatidos monodisciplinares, né? Pegar especificamente esse caso, né? A gente tem um lado de ativismo muito forte, que é muito interessante e importante. De outro lado, você tem uma visão de eficiência muito forte, que é quando o cara faz a continha e vê que vale a pena naquele bairro, naquele quarteirão colocar bicicleta. E tem um lado de sustentabilidade muito forte. Mas a gente não vê todos esses conversando. Então, é importante a empresa entender o lado do ativista até para ampliar a sua avaliação, né, de qualquer tipo de projeto que venha fazer. Assim como é importante o ativista conhecer a empresa, porque ele vai saber o que a empresa valoriza e pode, talvez, criar negócios que gerem valor para os dois lados. Então, as nossas tentativas desses debates é um pouco entender essas diferentes perspectivas. Eu acho que a Aline trouxe uma visão bastante concreta da rua, digamos assim. Eu também, por muito tempo, trabalhei com entrega, nunca com bicicleta. Bicicleta é até então só lazer. Fui desafiado aí pelo Nelson da Carbono Zero a fazer um trajeto mais longo em São Paulo, a gente vai fazer a semana que vem, depois eu conto a minha experiência. Acho que tem essa questão da logística reversa, né, dessa combinação com empresa, essa transparência na negociação, né, planilha aberta, como ele citou, mas de trazer a conscientização. Então, o que a gente aqui acredita nesse tipo de diálogo, e disso aqui vai sair um pequeno artigo, depois a gente passa para vocês, pequeno texto, né, artigo, a Leise conhece melhor, é mais texto do nosso lado, é mostrar que precisa olhar de uma forma mais, sob todas as óticas, né? Olhar de óticas diferentes, porque a gente que fica tentando navegar nesses vários meios percebe muita bateção de cabeça. Então, é legal conhecer exemplos interessantes como o do Rodrigo, né, do Green Mining, que bateu muita cabeça, certamente, mas que agora acertou a mão, né, no modelo. E eu insisti de entender também melhor o iFood Pedal, porque apesar de ser uma coisa muito pequena e pontual, acertou a mão também de trazer valor para todo mundo. Então, como é que faz, né, isso expandir de uma forma mais intensiva? Então, era essa um pouco a ideia de tentar conversar com pessoas de olhares diferentes para, a partir disso, criar conteúdo, né, e criar conscientização de uma forma mais ampla.
O que a gente está fazendo na prática? A gente está terminando agora um projeto com o Banco Mundial, cujo cliente principal é a Prefeitura de São Paulo. E a gente está, essa semana, inclusive, sexta-feira, sai a primeira versão do relatório final, onde a gente está sugerindo implementações de coisas diferentes para tornar a logística mais sustentável. Para a bicicleta especificamente, redes de pontos de apoio, uma pesquisa mais intensiva com os entregadores para entender essa realidade, perceber que não é fácil essa vida, não é fácil de remuneração, de carga de trabalho, de horas e de peso e de equipamentos. Então, isso tem algumas pesquisas pontuais, a própria Aliança já fez, a Leise citou mais uma, tem uma do Rio de Janeiro interessante, tem uma do Bom Retiro, mas falta esse mais pesado. E o terceiro é como é que eu crio incentivos organizados, reais e concretos para expandir esses modos alternativos, que para a gente é essencialmente bicicleta e cargo bike, elétrica ou não. Então, o que a gente percebeu nesse trabalho é que, e era um trabalho bem multidisciplinar, é que existe abertura para essa discussão, agora tem que vir de uma forma estruturada. Então, a nossa crença aqui é que dentro da Prefeitura de São Paulo a gente vai conseguir emplacar uma boa pesquisa, uma rede de incentivos que faça sentido, e acho que o exemplo que você deu, eu conheci também um exemplo de Barcelona muito legal, que é isso, né? Eu destravar, isso tem uma questão de inclusão social, inclusão de trabalho, inclusão econômica, um efeito positivo em cascata, a gente fala, né? Quando você faz um negócio desse tipo. Então, de um lado, a gente fez muito estudo e muita discussão, agora, a nossa entrega acontece sexta-feira, dia 26, vamos partir para a ação. A prefeitura parece estar muito aberta, conosco pelo menos, bastante, né, para as discussões. Então, de conhecer essas realidades, né, o caso do Rodrigo, o caso da Aline, que é bem de campo, para a gente é importante para levar essas realidades para lá, inclusive para chamar para conversar, porque eu acho que às vezes falta essa interlocução do poder público, né? Ele até quer fazer o bem, mas tem um distanciamento, a lei se colocou bem que tem uma subvalorização em relação ao transporte de carga, mas até você trazer isso para a mesa, depois isso traz e ganha um corpo legal. Então, do meu lado, bom, primeiro, agradecer demais, foi dinâmico, né? Você vê que, apesar de a gente tentar falar, é muito legal de pensar essas diferentes visões. A gente vai escrever algo e devolve para vocês, e a ideia dessas discussões é para a gente conseguir implementações muito mais efetivas, pelo menos na cidade de São Paulo, que é onde a gente está trabalhando nesse momento. Então, eu queria agradecer por Aline, Nicole, Leise, Guilherme. A Bárbara eu não apresentei, mas é do nosso marketing. O Murilo entrou agora do Aro 60, parceiro ali do iFood Pedal, foi citado. E Rodrigo também, que entrou depois. Muitíssimo obrigado. A gente vai escrever, vai pedir mais dados para vocês. Eu acho que isso é o primeiro passo para a gente começar a expandir exemplos positivos. Excelente, tá bom? Paulo. Obrigada pela participação. Prazer conhecer todo mundo. Valeu, Paulo. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, Paulo. Muito obrigado. obrigado. Tchau, Obrigado, Paulo. Rodrigo, Tchau, Aline, tchau, Leise. tchau. Tchau, tchau.